falar aqui, Jesus na Galileia após a ressurreição. Diga: cada membro um ministro, e cada casa uma igreja, e ao Senhor toda a glória. Nossa declaração de propósito, né? Faltou a primeira parte: cada pessoa um alvo de amor. Vamos dizer, vamos repetir juntos? Cada pessoa um alvo de amor, cada membro um ministro, em cada casa uma igreja, e ao Senhor toda a glória. Amém? Quero abrir com vocês em Mateus capítulo 28, versículo 10. Irmãos, Jesus ressuscitado agora já. Nós passamos semana da Páscoa falando sobre a cruz, a ressurreição, né? Também lá em Olarias, né, Jorge? Teve culto lá na sexta-feira santa também. Devem ter falado sobre a cruz também. Aleluia. E agora Jesus já está ressuscitado. O que ele fez com os discípulos? Nós queremos enfatizar 3 coisas que aconteceram com o Senhor Jesus ressuscitado já, depois que ele saiu do túmulo. Amém? Nós vamos dividir essa mensagem em 2 partes, na verdade. Essas 3 realidades. O que Jesus queria mesmo com os discípulos depois da ressurreição até subir ao céu. E a segunda parte, nós vamos falar sobre 3 coisas para fazer antes da volta de Jesus, tá? Então é 3 mais 3. 3 coisas que nós vamos... Jesus ressuscitado ali com os discípulos. E depois o que vamos fazer até Jesus voltar, né? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Continua falando. Prepara o nosso espírito, o nosso coração. Ó Senhor, entregamos-nos a Ti, Pai. Fala conosco. Recebemos, declaramos a Tua vitória nessa noite. Contra toda obra maligna, declaramos a Tua vitória, Senhor. Tu estás conosco. Fala, Senhor, recebemos a Tua palavra. Usa-nos, usa-me a mim, Senhor. Usa nossos mentes, ouvidos, Senhor, para recebermos, obedecermos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Estava hoje de manhã caminhando, fui lá no Parque dos Dicos dar uma caminhada ali pelas 10 horas. Tinha um cultinho aqui, trouxe a Mônica. Te trouxe, né? Não, eu trouxe o Davi aqui, a Mônica já tinha vindo. Aí dei uma volta de carro aí. Fui lá dar uma caminhada. Estava pensando o que nos alimenta, o que nós desejamos mesmo, amados, o cristão. Olha, quantos desejam a volta de Jesus, a consumação dos séculos? Amém? Nós desejamos muita coisa, né? Mas assim, vem, Senhor Jesus, a consumação do século mesmo, né? O dia do Senhor vai ser um dia tremendo. É visto até como o dia da vingança do nosso Deus contra os inimigos de Deus, de certa forma, e buscar a sua igreja, julgar as nações, buscar a sua igreja. Então tem tantos acontecimentos acontecendo, né? E aquele acontecimento tão poderoso, todo olho verá, até mesmo quantos o traspassaram, todo olho verá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? Jesus disse: o que vocês, quando subiu para o céu, por que vocês estão olhando para cima? Porque assim, do modo como viste subir, Ele vai voltar. Jesus vai voltar visivelmente em glória, como juiz em glória, poderosamente, porque Ele está ressuscitado, está à direita do Pai. Amém? Exaltado à direita do Pai. Bom, nós desejamos isso, desejamos o dia do Senhor, o arrebatamento da igreja. Jesus vem buscar a sua igreja para reinar eternamente com Ele, mas também sabemos que já reinamos em vida, que o cristão já reina em vida. Parece assim que quando tu está muito feliz, muito contente, né? E os nossos sentimentos, às vezes eles estão lá em cima, às vezes eles não estão um pouco mais normal, e outras vezes um pouco mais para baixo, né? E parece assim que quando a gente está muito alegre, muito contente, se bem que a gente sempre deve estar alegre, mas muito felizes, muito prósperos, vamos dizer, né? Ou alegres, sorridentes e tal, parece que a gente vai dizer: pá, se Jesus demorar um pouco também tá bom, tá tudo, Deus está abençoando, né? Está abençoando todas as áreas da minha vida. Amém? Quantos creem que Deus quer abençoar? Mas mesmo assim, amados, a nossa
não temos aqui cidade permanente. A Bíblia diz: nós buscamos aquela que há de vir, a Nova Jerusalém. Então, quando o cristão às vezes está passando um sofrimento, está passando alguma tristeza, alguma provação, alguma perseguição, ele vai clamar: vem logo, Senhor Jesus. Não é verdade? Se Jesus voltar, aleluia, é lucro, né? Estou com Ele eternamente. Esse mundo aí fica e eu vou com Jesus, amém? Já passou por esse pensamento aí? Vamos ser honestos, amados. Quantos já passaram por esse pensamento aí? Esse sentimento, né? Então, depende muito da ocasião. Bom, mas entre a primeira e a segunda vinda, o que realmente deve nos mover, amados? Eu creio, a grande comissão. Olha só, mas antes disso eu quero ver a ênfase de Jesus no capítulo 28 de Mateus, verso 10. Então Jesus lhes disse: não temais, né? Vão avisar, diz para Maria Madalena, para Maria, né? Outra Maria que estava ali, que viram ele ressuscitado: não temam, Jesus tinha saído do túmulo. Vão avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Primeira coisa, amados, aqui que Jesus queria, a gente percebe no coração de Cristo, e que nós devemos viver diariamente, intensamente. Diga: comunhão. Ele queria comunhão. Ele disse: avisem. Ele nem diz, aqui pelo menos não diz: avisem os meus alunos, avisem os meus discípulos. Não, podia ser assim, mas aqui ele diz: avisem os meus irmãos. O Rei, o Senhor ressuscitado, ele diz, podia ser tu e eu, ele diz para nós: avisem os meus irmãos, eu quero vê-los lá na Galiléia. Jesus gostava de estar com os discípulos na Galiléia. Agora ele estava ressuscitado, os discípulos não tinham visto ele ainda, né? Vão lá, avisem eles que eu vou encontrar coisas na Galiléia, lá no monte, na Galiléia, ou perto da praia. Quantos milagres Jesus fez ali. Na Judéia ele era mais perseguido, né? Tanto que foi morto em Jerusalém, tinha os fariseus, os escribas. E lá na Galiléia ele curava os enfermos. Em todo lugar podia curar os enfermos, mas na Galiléia tantos milagres. Na natureza, junto ao mar da Galiléia, avisem os meus irmãos que eu vou estar lá na Galiléia. A comunhão. E sabe, nós podemos ler na palavra do Senhor que os discípulos viram, estavam em João conta, né? Que depois da ressurreição eles estavam pescando e houve ali um milagre, uma multiplicação também de peixes, e eles viram que era Jesus na praia, e Jesus comeu pão e peixe com os discípulos, né? Nós podemos até ler, vamos abrir aqui, João 21, verso 1 até 14. João 21, verso 1. Olha só que coisa, que cena linda, amados. Depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galiléia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Frustração, né? O pescador sabe passar a noite inteira, uma madrugada, não pegar nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Talvez pela distância, as roupas daquele tempo, ou nem esperavam vê-lo, né? Estava clareando o dia ainda, ou estava com a cabeça coberta, não perceberam que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe. Vê, agora ele chama eles de filhos, né? Família novamente, comunhão, filhos. Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Faz assim, ó, assim, ó, muitos peixes com Jesus, aleluia, muitos peixes.
Aquele discípulo a quem Jesus amava disse: quem é que é o discípulo que Jesus amava? Vamos ver se vocês sabem. João, né? É o escritor aqui. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, viu, é sempre essa dupla aí, o Pedro e João, uma dupla fantástica, né? O João disse: é o Senhor. Ele viu, é o Senhor. E o Pedro já se jogou no mar. O Pedro, ele ficou sabendo que é o Senhor, a iniciativa dele. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar, se atirou no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, 100 metros da terra, da praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Aleluia, devia ser grandão mesmo aqueles peixes, hein? 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Uma coisa natural. Jesus ressuscitado, talvez nem precisava mais comer, beber, mas ele queria ter comunhão. Diga de novo: comunhão. É para isso, ele queria ter comunhão. Quando a gente faz uma refeição com alguém, isso ajuda na comunhão, certamente, né? Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. Partiu o pão, deu o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Já tinha se manifestado antes. Essa é a vida da igreja, amados. Primeira coisa, a comunhão, depois da ressurreição. Segunda coisa que eu quero trazer para vocês aqui: o que mais Jesus tinha com os discípulos? Nós já lemos aqui. Ele queria se manifestar, a manifestação da sua presença. Primeiro, comunhão. Segundo lugar, terceira vez que ele se manifestava, a manifestação de Deus, a manifestação do Cristo ressuscitado. É isso que nós precisamos viver até a vinda de Jesus, a comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja que nos fortalece. Segundo lugar, a sua manifestação, ou seja, a sua presença, né? E em terceiro lugar, amados, o que mais ele aproveitou aqueles 40 dias, né? Porque a ascensão de Cristo foi 40 dias depois da Páscoa, ele ficou 40 dias. Terceiro lugar, primeiro lugar, comunhão, manifestação da sua ressurreição, a sua presença. Em terceiro lugar, instruções e mandamentos da parte de Deus. Instruções e mandamentos da parte de Deus. Ele aproveitou aquele tempo. Agora eu vou dar o toque final. 3 anos e meio com os discípulos. Agora eu vou enviar eles, vou dar o toque final que eles têm que ouvir. Eles têm que ser ministros, discipuladores, apóstolos. E ele deu instruções. Vamos abrir aqui Atos capítulo 1, verso 2 a 4. Atos, olha só, Lucas escrevendo Atos capítulo 1, verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então esses mandamentos aqui, depois da ressurreição, muitos mandamentos ele deu antes da cruz, né? E da ressurreição, mas aqui está falando, e aí ele foi elevado às alturas, ou seja, ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 3: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, a manifestação, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, ensino.
instruções, falando das coisas concernentes que fazem parte do reino de Deus, ensinando sobre o reino de Deus, e comendo com eles, comunhão. Vejam aqui de novo, manifestação, instrução, comunhão. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, uma ordem: fiquem na cidade até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Ensinamento e ordem. Mas esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Aleluia. Então, amados, as instruções da parte de Deus, ensino e mandamentos. Amém? Então até aqui eu vim com uma introdução, primeira parte, né? Jesus ressuscitado, querendo comunhão, e nós devemos ter essa comunhão. Quarta-feira nós vamos continuar aqui essa comunhão, né? Quinta, nas células também, nas semanas, sempre que estamos juntos, ou quando nos visitamos uns aos outros, nos edificamos, né? A comunhão, a manifestação da sua presença e a ordem, os mandamentos do Senhor Jesus. Bom, vamos para a segunda parte agora. Que ordem é essa, irmãos? Vamos pegar aqui Mateus capítulo 28, que é a grande comissão. A segunda parte aqui, nós vamos pegar a grande comissão e nós vamos reparti-la agora em 3 partes também, tá? Mateus capítulo 28. Vamos repartir a grande comissão também em 3 partes. Verso 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, como Jesus falara, né? Para o monte que Jesus lhes designara. Ali ele teve essa comunhão, essas instruções para os discípulos. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus estava se manifestando e alguns estavam com um pé na frente e um atrás, meio que duvidando ainda. Era o Tomé, eu acho, né? Mas depois Jesus se manifestou de novo para eles, ou antes disso ou depois, e Tomé, ele também creu e disse: Senhor meu e Deus meu. E o verso 18 agora, Jesus está pronto para subir para o céu, amados, né? Depois da ressurreição, o que ele diz agora? Jesus aproximando-se, o que Mateus escreve? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiro lugar, nessa grande comissão, quero frisar com os amados, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deixa marcado aqui, se tu conseguir, deixa marcado em Mateus. Vamos lá para Atos. Vamos especificar com alguns versículos um pouquinho mais essa autoridade. Olha só, Atos capítulo 2, verso 32. É Pedro que está pregando aqui, né? O discurso de Pedro, olha só, para os judeus, resultado: 3.000 se converteram e foram batizados. E ele diz assim, verso 32, Atos 2:32: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pois a destra de Deus. Vejam como Jesus, toda autoridade mesmo lhe foi dada pelo Pai, exaltado, glorificado. Ele foi obediente até a morte de cruz, por isso Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, acima de todos os reis e presidentes, acima de todas as potestades. Senhor e Cristo é o Senhor, à direita de Deus Pai, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Ele distribuiu o Espírito Santo agora para os discípulos, né? Derramou isso que vedes e ouvis. Agora eu quero falar uma coisa com vocês, amados. Estamos falando da autoridade de Cristo. Autoridade é o quê? Direito ou poder de mandar, dar ordens, liberdade de escolha, direito para agir.
Eu creio isso também é no mundo espiritual, amados, né? No mundo espiritual, Ele é o Senhor e Cristo. E eu queria dizer uma coisa importante aqui, irmãos, nessa noite. Claramente, essa autoridade do seu nome, claramente, Ele delegou. Quando Ele deu o Espírito Santo para a igreja, Ele se deu a si mesmo para a igreja, Ele delegou essa autoridade para os apóstolos, Ele delegou essa autoridade para os discípulos. Amém? Quantos vão dizer amém? Ele delegou para o seu corpo, o corpo de Cristo, a cabeça delegou para o seu corpo a autoridade e poder para fazer a obra de Deus, para sermos servos ministros, fazer a sua vontade. Porque Davi, verso 34, não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi disse, é como que dizer assim, disse o Pai ao Filho, e Davi chamou de meu Senhor: assenta-te à minha direita. Disse o Pai para o Filho: te assenta à minha direita, uma posição de governo, de autoridade, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Salmo 110, reportando aqui o Salmo 110, até que eu coloque os inimigos submissos, os inimigos de Deus, derrotados na cruz, na ressurreição, pela autoridade do nome de Jesus, vão ser colocados debaixo dos seus pés, e a igreja vai trabalhando junto com Cristo, nesse sentido, colocando os inimigos debaixo dos pés do Senhor. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, estejam certos disso, de que a este Jesus que vós crucificastes, levastes a cruz, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez dele Senhor e Cristo. Cristo é o ungido, o Messias, o Senhor, o Quírios. Isso deu um conflito no Império Romano, porque eles deviam dizer que César é o Quírios, o imperador romano é o Quírios, o Senhor. Mas agora os cristãos tinham que dizer: Jesus é o Quírios, é o Senhor absoluto, porque César no Império Romano ele tinha um poder e autoridade absoluta, mas agora tinha alguém, para os cristãos e para todos, né? Tinha alguém sobre ele que é Cristo, nome sobre todo nome. Deu um conflito, eles foram perseguidos mesmo, né? E está pronto para isso também, se tiver que dar a vida, né? Esteja absolutamente certo que deste Jesus que vocês crucificaram, Pedro falando para os judeus, Deus o fez Senhor e Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos voltar, amados, para a grande comissão, Mateus 28. Eu quero frisar uma palavra aqui, que fica clara essa delegação de autoridade. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora ele diz assim: vão, né? Ou está aqui no segunda pessoa, um imperativo para a segunda pessoa no plural, ide, né? Ide ou vão. Terceira pessoa seria vão. Agora tem aqui uma palavrinha, portanto. Já que eu tenho autoridade, toda autoridade me foi dada, portanto, por isso, então vocês podem ir e fazer discípulos das nações, porque o demônio já foi amarrado, os demônios já estão amarrados, já foram atados, já foram vencidos por Jesus na cruz e na ressurreição. Amém? Quantos vão dizer amém? Amém. Então vão e façam discípulos. Portanto, amados, vão e façam a obra. Agora eu vou dar, ele deu um mandamento. Primeiro ele diz: toda autoridade eu recebi do Pai, então vocês podem ir fazer discípulos. Portanto, porque essa autoridade claramente ele está delegando para a igreja, amém? Para fazer a sua obra, para ter vitória sobre principados e potestades. Não significa assim ficar mandando em todo mundo, ser uma pessoa orgulhosa, arrogante. Não, não é isso. A autoridade é para ser um servo, para ser semelhante a Jesus, para ter o mesmo sentimento que ele teve, a mesma atitude que ele teve, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele passou pela cruz, pela humilhação, e depois foi exaltado pelo Pai. Vamos abrir, amados, aqui neste sentido, Lucas capítulo 10, verso 19. Essa autoridade, se alguém tem alguma dúvida ainda dessa autoridade
do crente em Jesus, do discípulo. Olha o que ele diz aqui, verso 17, vale a pena, Lucas capítulo 10, verso 17. Então regressaram os 70, ele tinha mandado, e os jovens aí foram enviados essa semana, né? 2 a 2, que nem os discípulos foram enviados, os 70, né? Possuídos de alegria, eles voltaram dando relatório. Jesus tinha dito: vão, expulsem os demônios, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, né? Façam a obra. E eles vieram cheios de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles foram bem cedidos, mandaram os demônios embora, e realmente os demônios foram embora. Essa é a autoridade, amados. Essa é a autoridade contra os principados e potestades, em nome do Senhor Jesus. Verso 18, Jesus disse: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, caído, derrotado. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Jesus está dizendo para os discípulos: eu dei o que para vocês? Autoridade. Eu dei, diz Jesus, autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. O que são serpentes e escorpiões? Os poderes malignos. Amém? As trevas, o diabo, os demônios, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Uau, que bênção! Nada absolutamente vos causará dano. Vamos ficar de pé, amados. Vamos tomar posse dessa autoridade aí. Mas tu tem que estar armado com a armadura de Deus, né? Tem que estar cheio do Espírito Santo, levando uma vida santa. Amém? Não deixa a brecha. Vamos fechar essa brecha aí, vamos confiar no Senhor. Amém? Vamos orar, amados. Senhor, nós queremos exercer essa autoridade. Nós recebemos de Ti essa autoridade para fazer a Tua obra, pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, todos os demônios estão debaixo dos nossos pés. Nada absolutamente causará dano ao Teu povo, à Tua igreja, às nossas vidas. O apóstolo Paulo diz para os romanos: e o Senhor em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Então pisa bem forte assim, amado. Pisa forte. Amém? Todo o poder do maligno derrotado na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus, nessa cidade, nessa região. Amém? Aleluia. Quantos vão ter autoridade de Cristo? Diz: sai Satanás, vai embora em nome de Jesus. Demônios vão embora. Diga: eu creio. Jesus, eu creio. Tu tens toda a autoridade, e tu tens delegado a autoridade para a tua igreja, Senhor, para exercer autoridade sobre os poderes malignos, e nada nos causará dano. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos sentar mais. Vamos continuar aqui. Mateus 18. Essa autoridade foi delegada. Mateus 18. Para a igreja, olha só, verso 18. Olha só, para os apóstolos, para os discípulos, autoridade delegada. Em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Nós temos que estar sintonizados com o Senhor, porque aquilo que nós decidirmos na terra já foi decidido no céu. Amém? Terá sido ligado no céu. O céu e a terra andando junto, a decisão de Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo, e a decisão da igreja na face da terra, uma só decisão. Aleluia. Aquilo que vocês, alguns entendem assim: aquilo que nós ligarmos na terra vai ser ligado no céu. Alguns entendem assim: aquilo que nós ligarmos na terra já tem sido ligado no céu. Bom, vamos confiar no Senhor, amados. Orar, buscar o Senhor, decidir com Ele, junto com os irmãos, liderança da igreja. Amém?
Que responsa, hein? Diz pro teu irmão, que responsa, hein? Que responsabilidade, papais e mamães aí com a família. Aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Aquilo que vocês decidirem desligar na terra já foi desligado no céu pelo Pai. Amém? E o Senhor tem guiado vocês, dando sabedoria. Isso tem a ver até com o perdão de pecados, amados. Até com decidir se os pecados são retidos ou perdoados, né? Se há arrependimento, se não há arrependimento, e se há algum julgamento ou se há alguma bênção, né? Tamanha autoridade que o Senhor tem dado para a sua igreja. Mas nós cremos, amados, Deus nos chamou para abençoar, amém? Para abençoar, aleluia. Mas às vezes tem situações de disciplina na casa de Deus, e é o contexto aqui que Jesus está falando, né? Verso 19: em verdade também vos digo que se dois, olha a autoridade, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, dois concordando, que vocês vão pedir para o Pai, vai ser concedido por meu Pai que está nos céus. Isso é autoridade ou não é? Essa unidade, amém? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A presença, né? Autoridade e presença. Olha aqui, querem ver também como o Senhor delegou essa autoridade? Vamos ver em João, capítulo 20. João, olha só, amados, quando Ele dá o Espírito Santo é porque Ele está enviando, Ele está delegando a autoridade que Ele tem sobre os discípulos. João, capítulo 20. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja com vocês, depois da ressurreição. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem o poder e a autoridade. Amém? Porque se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. E aí da situação onde os pecados são retidos. O Senhor sempre quer perdoar os pecados, né? Mas Ele conhece o nosso coração. Como é importante um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira submissão ao Quírios, ao Senhor, e não um coração enganado, um coração duplo, né? Um ânimo dobre, mas realmente rendido. Senhor, nós queremos render aos Teus pés. Vamos orar mais uma vez, amados, assim como Tu estás mesmo. Diga comigo: Senhor, eu quero me render, o meu coração a Ti, viver em santidade, ser cheio do Espírito e cheio da Tua autoridade, que o Senhor me confere, para andar nos Teus caminhos, fazer milagres, proclamar o Evangelho, cumprir a grande comissão, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Segundo lugar, amados, vamos pegar ainda Marcos 16 para mais um texto aqui sobre a autoridade, tá? Marcos 16, versos 16 até 18. Estamos pegando o finalzinho dos evangelhos, né? Depois da ressurreição, e Atos também. Olha só como tem autoridade, amados. Verso 15, Atos 16, disse-lhes, aqui temos a grande comissão também, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E tu pode dizer isso para as pessoas: olha, se tu crer e for batizado será salvo. Porque a nossa autoridade, ela sempre vai junto com a palavra de Deus, não pode ser contrária à palavra. Quem não crer será condenado. E a nossa autoridade é que nem uma procuração que o Senhor nos dá, né? Uma procuração dele. E a gente então faz a obra no nome dele. Quando faz no nome dele, é como se ele fizesse no nosso lugar. É que nem uma procuração, né? Em nome de Jesus Cristo,
Quando faziam os apóstolos milagres e prodígios, o povo estava impressionado. Como é que eles conseguiram curar um coxo, levantar um coxo de nascença, Pedro e João? E Pedro disse: vocês estão impressionados? Mas não é no nosso nome, é em nome de Jesus Cristo que nós ordenamos: levanta-te e anda, em nome de Jesus. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta-te e anda, na autoridade do nome de Jesus. Quantos creem que pode fazer maravilhas, sinais? Amém, amados? Usa essa autoridade. Diz para o teu irmão aí: meu irmão, usa essa autoridade para o bem, para fazer o bem, para curar os enfermos, para abençoar, aleluia, para fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Quando tu diz em nome de Jesus, os demônios tremem e vão embora, em nome de Jesus. Tinha aqueles que queriam expulsar os demônios, não em nome de Jesus, em nome desse, em nome daquele, e os demônios não se submetiam, mas servos de Deus, dizendo em nome de Jesus. Não é uma fórmula mágica, mas é porque eles estão mesmo representando Jesus, amém? Refletindo Jesus. Não é uma fórmula mágica, mas é uma oração e uma declaração, e é uma procuração de Cristo para os seus servos, para a sua igreja, aleluia, uma delegação de autoridade, e somos membros do seu corpo, amém? E olha só como isso fica comprovado, verso 17: estes sinais hão de acompanhar, Marcos 16, 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Essa autoridade: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, um dos sinais, né? Pegarão em serpentes, coisas malignas, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Vamos ler até o fim? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai, à destra de Deus, a autoridade. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Autoridade, os sinais, o Senhor cooperava com eles. Bom, segundo lugar, amados, dentro da grande comissão, temos falado sobre a autoridade que o Senhor nos delegou. Segundo lugar, em si mesmo a ordem: façam discípulos das nações. Vamos voltar para Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos, façam discípulos, seguidores, em todas as nações. Ele nos deu essa autoridade para fazer, não só convertidos, mas discípulos, seguidores de Cristo, ganhar vidas para Cristo, ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Vamos, essa ordem nós vamos separar em 3 partes aqui, ó. Primeiro, vão, ou 4 partes até, mas aqui vamos dar ênfase: façam discípulos. Segundo, de todas as nações, em todo lugar. Terceiro, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dia 18, eu acho que é 18 de maio, tem batismo, né? Então já se inscreve aí com o supervisor de célula, né? Com os presbíteros, vai ter o batismo aí, que é tão importante, né? Batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro lugar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui a gente ensina, nos treinamentos a gente ensina, né? No meio da semana aqui no encontro da igreja continua ensinando a palavra, ensinando os mandamentos que o Senhor tem ordenado. Na célula, quando estamos juntos no discipulado, tudo que o Senhor ordenou, todos os seus ensinos, palavra de Deus, sermão do monte, os ensinos da palavra Antigo e Novo Testamento. Que maravilha, né? Aprender, é isso que nós temos que fazer até Jesus voltar: aprender da palavra, beber a palavra, aprender a palavra e praticar a palavra, amém? E cumprir a ordenança: vão e façam discípulos, amém, amados? Até o Senhor voltar. Terceiro lugar, para finalizar, amados, nós estamos vendo a grande comissão: a autoridade do Senhor, a ordem do Senhor Jesus Cristo, e agora nós temos o consolo, a presença de Deus. Em terceiro lugar, amados, finalizando, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A consumação do século é o clímax da história, a volta de Jesus, mas Ele proveu
Ele proveu um mandamento, diversos mandamentos para esse período agora. Por exemplo, amar uns aos outros, que não é a ênfase agora que a gente está dando, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas a ênfase aqui é fazer discípulos. Ele proveu a comunhão, ele proveu as instruções, a sua manifestação, a autoridade, ele proveu, e aqui ele proveu a sua presença. Eu estou com vocês. Vamos sair daqui essa noite nessa certeza? Quando 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, já li, né? Ali eu estou no meio deles. Não tem nada melhor a nós. Então é isso que tu deve querer: obedecer, fazer a obra, ter a autoridade do Senhor, ter a comunhão com os irmãos, e não a sensação, mas não só a sensação, a certeza: Ele está comigo. A certeza: Ele está conosco. Ele está conosco. Assim como Ele estava com os discípulos ali quando comeu aquele pão, aquele peixe, assim Ele está conosco. Ele disse: façam discípulos, eu estou com vocês, eis que estou convosco todos os dias, 365 dias do ano, todos os dias, até que eu volte, até a consumação dos séculos. Como é que Ele está conosco? Vocês sabem. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está pelo Espírito Santo, Ele deu do seu próprio Espírito, exaltado pois a destra do Pai. Ele derramou isso que vedes e ouvis, o Espírito Santo. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós outros, eu vou mandar para vocês o outro Consolador, que é tão real como Ele em corpo mesmo conosco. O Espírito agindo em nós é tão real, é o próprio Cristo conosco, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Quantos querem? Presença do Senhor. Aleluia. Diga: eu quero, Senhor, a tua presença. Eu vou sentir a tua presença. Amados, quando nós temos a santidade do Senhor e o enchimento do Espírito, Jesus está conosco. Quando nós fazemos discípulos e obedecemos, estamos obedecendo, vão e façam discípulos. Toda autoridade me foi dada, eu estou delegando para vocês, portanto façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês. Quantos vão dizer: é tudo que nós precisamos, a presença de Cristo, não preciso outra coisa agora, eu preciso Jesus comigo, o consolo, a orientação, a direção, a palavra, o conselho do Espírito, uns com os outros, né? O Espírito pode vir como um fogo, veio em Pentecostes sobre a cabeça dos apóstolos. Ele pode vir como um vento impetuoso, mas Ele vem também, amados, uns aos outros, certamente. Instruí-vos e amoestai-vos mutuamente na comunhão uns com os outros, transbordando de nós, em nós, dentro de nós, Jesus, esperança da glória. Aleluia. Cristo em vós, diz Paulo, esperança da glória. Olha aí, Cristo dentro de nós, no meio de nós, esperança da glória eterna. Nós temos o céu na terra nesse sentido, irmãos. Amém? A igreja é o endereço de Deus na terra. Nós temos a realidade, a presença de Deus. Quando cremos, quando confiamos, obedecemos, Ele está conosco. Vamos cantar aquele cântico de novo, do poder de Deus? Poderoso. Cântico novo aí que a gente aprendeu hoje, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, irmãos? Eu acho que a gente já está introduzindo a quarta-feira aí, cada membro um ministro, olha, vai sair daqui hoje, a autoridade do Senhor está sobre mim. Aleluia. Obrigado, Senhor, tua presença. Quero a tua presença, Deus. Vamos orar juntos, amados. Diga: eu quero a presença do Senhor, poderoso, autoridade do Senhor sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, vamos orar. Diga: Senhor, eu quero sentir, eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu consolo. Eu preciso ouvir a tua palavra. Eu não quero me rebelar, Deus. Eu não posso me rebelar, eu não devo me rebelar.
Eu devo estar protegido, estar guardado no contexto dos irmãos, no contexto da igreja, no pequeno grupo, recebendo mutuamente. A palavra do Senhor diz: buscai, pois, o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai, pois, o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Aleluia, aleluia. Quantos querem sentir mais a presença do Senhor? Amém? Aleluia, poderoso. Vamos cantar juntos. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Deus. Queremos sentir tua presença, Pai. Nunca falhará. Maravilhoso Deus. Mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Ele é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas se sabemos, mas esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu.
demônios, todo mal, em nome de Jesus. Todas as enfermidades são vencidas. Coloca agora aquelas enfermidades debaixo dos teus pés. Coloca a inimizade, o pecado debaixo dos teus pés. Decide pela consagração, pela renúncia, decide pela obediência. Senhor, a tua palavra diz que tu estás conosco. Nós queremos nessa noite sentir a tua presença. Oh Senhor, experimentar a tua presença, sair desse lugar com uma sensação de certeza da tua palavra. Eis que estou convosco todos os dias, quando caminhamos na rua, quando estamos em casa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia, nós recebemos a tua presença, Senhor. Obrigado, Deus. Comece a agradecer pela presença do Senhor. Ele está conosco. Sejam 2 ou 3 reunidos no meu nome ali, eu estou no meio deles. Somos muitos aqui. Em nome do Senhor Jesus, Ele está entre nós. Vem com a tua nuvem de glória, Senhor. Aleluia. Ele ressurgiu, Ele vive. Nós precisamos anunciar: Jesus vive. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ele nunca falha. Está conosco. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Só as vozes. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz pro teu irmão: meu irmão, o Senhor seja contigo. Ele é conosco. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.
Deus. Quarta-feira estamos aí, 20 horas, 8 da noite, glorificando o nome do Senhor. Ressurgir.